Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã, você que está aí conectado no Face e na live deste domingo 5, é o dia que nos preparou o Senhor para que lá alabemos e glorifiquemos o seu santo nome, amém? Vamos dar sequência ao que hemos venido fazendo nesses tempos de coronavírus, esses tempos de quarentena, verdade? Em onde não podemos ir a cultuar no templo, mas sim podemos seguir cultuando ao Senhor, não importando onde estamos. E você que está conectado, ou que se está conectando, aí no rinconcito aí de tua pantalla está aí escrito compartilhe. Clica aí compartilhe e esse vídeo vai ser compartilhado a partir de tu muro, de tu perfil de Face, de maneira que tus amigos vão poder ver, pessoas de tu lista de contatos, de amistades vão poder assistir também, ok? De maneira que não queda somente você assistindo, senão que outras pessoas que são de tus contatos, de tus amistades vão dar-se conta do que está passando, porque essa é a ideia, que a palavra se propague muito mais velozmente que esse vírus que anda se propagando por aí. Como disse, hermanos, o Senhor nos ha venido hablando e eu he venido acompanhando muitas pregações, muitas ministrações de distintos líderes, homens de Deus. Em toda parte, Deus está levantando uma nova geração de profetas. E creia-me no que estou dizendo, porque isso sinto em meu espírito. O Senhor vem levantando uma nova geração de profetas, de predicadores de sua palavra. Mais de lo que nós outros conhecemos na televisão, de los famosos da rádio, da televisão, de los megatemplos que existem em toda parte. Deus está levantando ele anônimo. Deus está levantando nesse tempo aquele irmão que cuida do parqueio de tua igreja, aquela irmã que cuida da cocina, aquele irmão que está sentado aí na banca de tua igreja, tratando de aprender algo. Essas pessoas estão aventurando, têm acesso à internet, têm um celular, estão gravando lives, estão profetizando e declarando a palavra a los quatro ventos da terra. Amém? Então, se há toda uma democratização que a internet nos dá, que as redes sociais nos dão. Amém? Tu hoje mesmo podes conectar-te aí em tua rede social e ver distintos predicadores, distintos temas sendo abordados em internet. Amém? E podes ver também, é isso que mais nos agrada, um sinfim de conhecimento sendo injetado em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito, em um momento tão conturbado como este. Amém? A multiforme sabedoria de Deus verdadeiramente se está manifestando em toda parte. Ao caso meu, verdade? Por alguma razão, Deus me ha venido mostrando a igreja. E começou desde o domingo, aquele lá, 2 domingos atrás, quando me deu a primeira mensagem, verdade? De reina madura em tempos de dificuldade. Me levando ao livro de Esther. E desse domingo para cá, 2 domingos para cá, me sigue falando o Senhor sobre o tema, sobre o comportamento da igreja em um momento como este. Se bem é certo, há muita gente falando, dando opinião, pareceres e diagnósticos e prognósticos e todo o demais, pero a igreja tem uma mensagem que está por cima de qualquer diagnóstico. A igreja do Senhor em la terra tem uma mensagem que está por cima de qualquer conhecimento humano. A sabedoria humana, delante da sabedoria de Deus, não é absolutamente nada. E a igreja tem esta posição na terra, por lo menos deve assumir essa posição, especificamente em um momento como este. Pero necessário para que isso suceda, é que nós outros como igreja despertemos. De la maneira que estava Esther mirando 4 paredes de seu palácio, estamos nós outros por muitos anos mirando as 4 paredes de nossa igreja e afuera de todo o sucede aí fora, pero estamos comodamente em nosso templo. Então se cerram as portas e aí temos que mirar hacia dentro de nós outros mesmos. Né? Aí temos que mirar hacia dentro de nossa casa. A mirada de muitos de nós outros ha estado sempre no templo. Domingo pela manhã, onde vamos? Ao templo. Aí cumprimos, estamos e regressamos a casa
e nossa casa siga igual, e nossa família siga igual, e a situação familiar e de todo que vivimos siga igual. Então, se Deus nos saca da igreja, nos saca do templo e nos mete dentro de casa. E agora, dentro de casa, temos uma visão mais ampla de tudo o que está sucedendo. Não logramos ver apenas a condição de nossa casa, que antes não a veíamos porque estavam ocupados em o templo. Sino que agora, desde aqui, podemos ver não somente a casa, nossa família, nossa vida, como também podemos ver a condição do templo. Uau, que tremendo isso, verdade? Como que se nos ampliou a visão. E é isso que o Senhor me vem mostrando, não somente a mim, evidentemente, pero a muitos homens e mulheres de Deus ao longo da semana vengo escutando, vendo coisas, escutando coisas, e é o que realmente está sucedendo, amém? Então, eu quero dar sequência a lo que o Senhor nos falou desde o primeiro domingo, quando falou da reina madura em tempos de dificuldade. E o passado domingo nos falou o Senhor, já se me olvidou, viu? Nos falou o Senhor de lições que aprender, lições que aprender em tempos de dificuldade. E eu les havia anunciado aos irmãos que hoje entraríamos em o tema da visão aberta em tempo de portas cerradas. E lhe quero dizer, meu irmão e minha irmã que está aí conectado, que esta é um primeiro mensagem com esse tema, visão aberta em tempos de portas cerradas, porque já tenho o número 12, é o tema 2, digamos, é o mensagem número 2, perdão, dentro desse mesmo tema. Claro que todo está dentro da situação que nós outros estamos vivendo, né? E vamos entrar em o tema, amém? Quero que você se acomode aí, reúne sua família, pónganse a orar, a interceder por o predicador desta manhã, como hacemos na igreja. Esteja aí haciendo nesse momento, que Deus me dê graça, que Deus me dê fluidez de palavras, verdade? Que Deus me dê graça no sentido do idioma, porque é um espanhol mesclado com português, e é um portunhol, e aí vai. Pero, como temos o Espírito Santo, Ele nos dá a tradução exata. O que devemos escutar e aprender e entender, e nos vai revelar, nos vai mostrar, independente da confusão de línguas que a vezes se me passa por acá. Amém? Repito uma vez mais. Me gostaria de saber quem está aí conectado. Eu consigo ver aqui na pantalla, na computadora também, mas não posso detener-me a ler e nem mandar recado a nada e nem conversar com nada, que eu quero estar centrado na palavra. Amém? É isso que eu quero. Mas sim, me gostaria que você pudesse dizer: estou vendo desde tal lugar, estou vendo desde tal nação, entende? Ou seja, e comparte esse vídeo. Aí na pantalla você pode pôr aí, compartilhe. E isso vai ser visto desde o perfil de tu Face, de maneira que tus amigos também vão poder ver. Então se ponga aí, compartilhe. Isso é importantíssimo, para que o maior número de pessoas possam assistir. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Se queres manifestar, dizer algo, dizer alguma coisa, enfim, é como se estivéssemos na igreja. Quando gritamos na igreja, amém, glória a Deus, haz lo mismo e na liberdade, estás em tu casa agora, mas liberdade todavia la tienes, verdade? Ao rato, se alguém me pode dizer como está o sonido, a voz está saindo bem, se a música de fundo não está assim muito forte, muito dura, enfim. Pero vamos então ao tema. Visão aberta em tempos de portas cerradas. É escrito muita coisa e evidentemente muita coisa vou ler para explicar depois, amém? É diferente quando estamos no templo, verdade? Eu sou predicador do templo, verdade? Como pastor, acostumado todos os domingos a estar aí predicando, delante do povo, detrás de um púlpito e predicando a palavra. E aí há uma fluidez diferente, verdade? Você flui de uma maneira diferente porque você tem liberdade, está caminhando, está movendo, está gesticulando-se, está interactuando com a gente, porque me gusta muito interactuar com a gente quando estou predicando. Não me gusta aquela coisa do monólogo, solamente eu hablo e todo mundo como dissemos aqui em Costa Rica, como garrobillos, apenas concordando, verdade? Não. Eu hago perguntas, eu motivo, eu provoco a gente para que a gente se meta no tema. Pero aqui, de alguma maneira podemos fazê-lo, sempre quando você queira participar, escrever e dizer alguma coisa aí.
estás em libertar. E esta pode também ajudar no entendimento de outros. Então se disse que nós outros hemos deixado de ir à igreja como templo. Essa frase que ele havia dito domingo passado. Hemos deixado de ir à igreja como templo para aprender a ser igreja como corpo. E isso é o que estamos aprendendo nesse tempo. Como igreja e como grupo, como um grêmio, como uma associação, como uma denominação, nos movemos muito bem dentro do templo. Agora, fora do templo, estamos nesse momento aprendendo. Como também na condição da higiene, imagine-se você, nós depois de viejos, estamos aprendendo a lavar as mãos. Alguém nos está ensinando, se lava assim, vê? Nós outros, viejos de igreja, agora estamos aprendendo verdadeiramente a ser igrejas. Não em um templo, em nossas casas. Amém? Hemos visto, verdade, sobre Hechos capítulo 2, como nós outros clamávamos e orávamos, e congressos e cumbres apostólicas e todo o demais, declarando que a igreja devia volver ao tempo da igreja primitiva e aplicar os princípios e os preceitos que estão acá. E o Senhor disse, bueno, me gostou isso, les vou meter em suas casas e aí tratem de ir aprendendo. É o que está sucedendo com nós outros. Muita coisa estamos vivendo que sai nesse tempo, referente à igreja primitiva, pero não o todo. E eu quero apenas frisar algo aqui. Hemos visto do capítulo 2, do versículo 42 até o 47 de Hechos, hemos visto perseverança, hemos visto temor, unidade, comunhão, prosperidade, ministério de misericórdia, quando repartiam as coisas com os necessitados. Hemos visto unanimidade juntos, hemos visto adoração, e por causa de tudo isso, Deus añadia cada dia à igreja os que haviam de ser salvos. Mas há algo que nós outros todavia não hemos alcançado. Se bem é certo, estamos em nossas casas e os tempos estão cerrados. Pero aqui disse que havia um nível e um conhecimento de prosperidade diferente de lo que nós outros professamos e vivemos nos tempos de hoje em nossas igrejas. Aqui disse que eles vendiam suas propriedades. Vendiam suas propriedades e seus bens, diz que poniam nos pés de los apóstolos, e estes dividiam, repartiam a aqueles que necessitavam. Não hemos chegado a esse nível todavia. E não que não haja chegado prosperidade a nossos templos. Oh, sim que ha chegado. Temos templos aí que são mega templos, verdade? E aún os que são templos pequenos, têm aí seu nível de prosperidade, porque han conseguido comprar coisas, e que saem aí um sonido novo, um aparato de sonido novo, uma guitarra, uma organeta nova. Ou seja, cada quem está experimentando seu nível de prosperidade. Pero sim há, porque Deus não mantém seu povo na miséria, amém? Maiormente sua igreja, é verdade? Pero isso não hemos aprendido, amém? Ou seja, há uma inversão nesse tempo. Em aquele tempo, a prosperidade, os recursos que entravam no templo, na igreja, era utilizado para distribuição, certo? Para suprir necessidades do mesmo povo. Hoje dia, nós outros que hacemos, atesoramos, juntamos e compramos coisas, enriquecemos, embellecemos o templo, muita coisa aplicamos no templo, e às vezes até em nossa vida personal. Por aí andamos comprando carro 0 km, por aí andamos comprando um jet privado ao pastor, ao apóstolo. Por aí andamos construindo mega templos, verdade que hoje, para a vergonha nossa, estão com suas portas cerradas, verdade? E nesse tempo, a prosperidade, eu quero que você guarde isso em tua mente, a prosperidade da igreja primitiva não era em ter, sino em dar. Está entendendo? Por essa razão disse a palavra que mais bem-aventurado é o que dá que o que recebe. Amém? Dar que receber. Amém? Então, se aqui para eles prosperidade era, venga, done a la igreja, dê lo que tu tengas, dê lo que tu puedes, que isso será canalizado a los que têm necessidade. Não hemos chegado a esse nível. Quizá esse tempo de quarentena o Senhor nos vai ensinando, verdade? Amém? Que mais? Fomos ensinados a ser frequentadores de igreja, e a hora que não podemos ir ao templo, não sabemos o que fazer. E mais adelante vamos a ver a atitude de alguns cristianos que nesse momento estão em suas casas. Evidentemente que não são esses que estão conectados aqui hoje, pero aí um sem fim
um número grande de cristianos em toda parte, com alguns he tenido contato, verdade, via internet, que estão sem saber o que fazer, porque o templo está cerrado e a hora que hacemos, aonde vamos, né? Ou seja, aquela suposta fé, aquela suposta segurança que teníamos, ha dado lugar à angústia e ao medo. E a pergunta é: onde está aquela fé que professávamos no templo? Onde estavam aquelas orações de poder, aquelas declarações proféticas, aquele ato, desato, amarro, ordeno, declaro? Todo isso hacemos no templo. Bueno, hazlo em tu casa também, agora, verdade? Pero então significa dizer que nós outros, no templo, nos sentíamos fortes, nos sentíamos valientes. Qualquer problema que sucedera, reunimos o grupo de oração, as hermanitas de poder aí, e vamos pelear contra o diabo, vamos pelear contra essa situação, e aí hacemos todas nossas atividades e estratégias espirituais, e sabemos como fazê-lo, pero agora estamos na casa. Como hacemos na casa? Donde quizá a mulher que está aí é obreira da igreja, pero o marido nem convertido é. Donde papai e mamãe são líderes na igreja, pero o filho está metido no quarto assistindo pornografia. O que lhe parece? E nesse contexto estamos hoje, nesse contexto. Dentro do templo nos sentimos cômodos, por quê? Porque se supõe que todos que estão ali são cristianos, são hermanitos nossos, nós queremos, nós amamos, verdade? E lhes professamos amor e todo o demais. Pero em nossa casa? Em nossa casa a relação, a situação é diferente. Em nossa casa, quizá há um solo convertido e os demais estão escutando a samba de Brasil, o reggaeton, o merengue, a bachata, entende? Em nossa casa, estamos tendo que, nesse tempo, suportar muitas coisas. Estamos aprendendo sobre paciência, sobre amor, sobre misericórdia, verdade? Estamos dentro de nossa mesma casa, verdade? E não temos a mesma autoridade que supostamente temos em nosso templo. Allá repreendemos, allá brincamos, sapateamos, ordenamos, declaramos, profetizamos, e em nossa casa estamos assim. Que dizer? Que o hijo baje o volume do sonido, que o outro deixe de dizer malas palavras, que o marido me venha acompanhar na oração, que a esposa me acompanhe na leitura da Bíblia. A autoridade que temos está aí no templo. E é isso que eu quero que os irmãos entendam nessa manhã. Nos ensinaram a ser frequentadores de igreja, de ir ao templo, aprender todo como se faz, o modelo das coisas nos ensinaram e nós aprendimos muito bem. Pero nadie nos preparou para este momento que estamos vivendo agora. Como que esse momento nos agarrou despercebidos, desprevenidos, e agora o que fazer? Então, se queremos regressar ao templo, temos que ir para o templo, porque fora do templo eu não sei o que fazer. Me estão entendendo, sim ou não? Se está entendendo, diga amém aí, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o templo está cerrado, verdade? Nos foi quitada a identidade que estava associada ao templo. Guarde bem isso que eu estou dizendo, irmãos, que o Senhor está dizendo no jogo. De um pronto ao outro nos foi quitada a identidade que estava associada, vinculada ao templo. Aquela identidade que estava vinculada à estrutura, à denominação. Aquela identidade que teníamos nós outros, que estava vinculada ao rótulo. E resulta que agora, sequer sabemos quem somos. Estamos em nossa casa e agora que? Que hago eu delante disso? Vou chamar meu pastor, vou chamar meu apóstolo para ver que ele me disse que eu tenho que fazer. Você me está entendendo, irmãos? Estamos assim, sem saber o que fazer. Perdimos a identidade. Melhor dito, nos foi quitada uma identidade que nós teníamos vinculada ao templo. Pero o templo está cerrado agora. E agora nós já nem sabemos sequer quem somos. Não sabemos o que fazer. Amém? Eu estou ponendo a palavra em la terceira persona do plural. Na primeira persona do plural, nós outros, verdade? Ou eu na primeira persona, porque somos igreja, somos esse mesmo corpo que está sendo afetado por esse mesmo problema. Não vai dizer que tu está passando isso, que aquele está passando aquele, não. Nós outros como igreja. Amém? Então, se como que nos foi quitada a identidade que estava associada ao templo, porque
porque cerraram as portas. Eu consigo mais ou menos imaginar, traindo, digamos, um pequeno exemplo, verdade? Como o hijo pródigo. O hijo pródigo recorreu todo o que ele creia, que se suponia que fora dele de riqueza e bens e herência, e disse: papi, me vou ao mundo, me vou a divertir, me vou a viver minha vida, de por si sou jovem, verdade? E em um momento ele se vê em bancarrota. Se gastou todo o que tinha, todos os bens, toda a riqueza que ele quedava, foi a casa a comer comida de cerdos, andava andrajoso, sucio, totalmente desfigurado, não era mais a identidade que tinha em sua família, se é que lá tinha um dia. Então a hora ele disse: regressaria à casa de meu padre, quizá ele me vai tratar por lo menos como um de seus jornaleiros, verdade? Pero em um mesmo momento vem algo no pensamento dele, e quizá isso é o que está passando no pensamento de muitos cristianos. Disse ele: já não sou digno de ser chamado tu hijo. Que tremendo, verdade? Que tremendo quando uno lê isto. Significa dizer que esse muchacho, verdade, havia perdido a identidade de hijo. Se é que um dia la tuvo, verdade? Ou seja, estava sem identidade, não se creia hijo. E por crer-se indigno, para ele isso era uma impossibilidade. Regressar à casa de seu papá. Ou seja, estava lejos da casa de seu papá, verdade? E sem dinheiro, sem riqueza, sem comida, sem absolutamente nada, sem esperança e mais, sem identidade, verdade? Quando tu tens identidade, tu podes estar onde quer que tu esteja. A identidade de hijo de Deus tu la tienes. Esse se sentia indigno porque havia perdido a identidade. Amém? Então, mientras eu consigo entender que mientras ele viveu na casa junto com seu papai e com sua família, ele desfrutou de todo o que a casa lhe podia dar. Todos os bens, a riqueza, todo o que o papá havia provisto para o bem-estar de sua família, esse jovem lo desfrutou. Amém? E o tempo que estava aí, eu consigo entender que os propósitos e planos de seu padre em la relação familiar, o projeto de família de seu papá, não era o mesmo projeto de família para ele. O papá tinha um projeto de família, uma ideia de família e por aí seguia sua vida. Amém? Pero esse jovem estuvo todo o tempo aí desfrutando das benesses que a casa lhe dava, da riqueza de seu padre, sem necessariamente identificar-se com o projeto familiar de seu padre. Uau! Não será que estamos nós outros assim em nossos templos? Estamos tão identificados com o templo, verdade? Pero não com o papá, com nosso padre que se manifiesta no templo. Estamos tão identificados com a riqueza, com os lujos, com o bonito, com o belo, com a tecnologia que tem em nosso templo, com o rótulo que está escrito em cima, igreja fulano de tal, do apóstolo, do pastor, do querubim fulano de tal. Estamos tão, ilusionados com todo aquilo, desfrutando de todo aquilo, pero relação com o papá não a temos. E esse jovem está nessa condição. Nunca se sentiu verdadeiramente hijo, porque o projeto de família que tinha seu papá não era o mesmo que passava em seu coração. Tanto é que na primeira oportunidade algo sucedeu, algum descontento que passou na mente dele, agarrou o que creia ser suyo e se foi. E já sabemos a história, gastou, despilfarrou tudo. E agora, em bancarrota, pensa regressar. Pero há algo em la mente que lhe disse: eres indigno para regressar à casa de tu padre. Nós outros, irmãos, estamos em algum momento vivendo algo semelhante. Em bancarrota decide voltar, pensa voltar, pero se dá conta que ha perdido muito mais que riquezas e bens. Muito mais que isso ele perdeu a identidade de hijos. Nós outros não podemos olvidar, irmãos, que dentro da casa de nosso Padre ou fora da casa de nosso Padre, nossa identidade la temos como hijos. Me está entendendo? E nesse domingo tu estás em tu casa, escutando a palavra via internet. Pero tua identidade de hijo está contigo. Essa identidade não deve estar solamente vinculada ao templo. O templo é o lugar de crescimento,
de desarrollar nossos dones e talentos, de servir a la comunidade, servir a la mesma igreja, de crescer, de sermos liberados, instruídos, capacitados para servir, enfim. Esse é o papel do templo. Pero nossa identidade real está no Senhor. Filipenses 3:20, apóstolo Paulo diz claramente isso, que nossa cidadania está aí no cielo. Amém? E aí está nossa cidadania, nossa identidade está aí no cielo. E disse a palavra, de onde também esperamos ao Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se bem é certo, nos gusta, nos identificamos com alguma igreja, com uma denominação, com uma forma de predicar tal pastor, ou com a visão que tem nesse grupo. Me gusta essa visão, me vou a meter nessa igreja para crescer, porque a visão deles me gusta. Está bem? De certa maneira nos identificamos com isso. Pero todo isso está cerrado agora. E aí temos que rever nossa verdadeira identidade. Esse hijo, para seu papá, ele sempre foi hijo. Pero para ele, nunca se creía hijo. Tanto é que agarrou o suyo e se foi e gastou todo. E agora, para regressar, tem esse problema na mente e no coração dele. Esse hijo, hermanos, ao regressar, se dá conta que a maior riqueza que ele havia, que não havia valorado, era a riqueza do amor de seu papá. Amém? Isso foi o que sucedeu. A maior riqueza que ele tinha não eram os bens que ele havia levado e gastado, mas o amor de seu padre, que sempre estuvo ali de braços abertos. Tanto é que quando regressou, aí estava seu papá. Consigo entender que ele havia perdido aquele sentimento de pertenência da casa, da família. E o momento que regressar, lhe vem na mente essa coisa de ser indigno, aquele sentido de pertenência ele havia perdido, verdade? E ele era hijo, pero ele não se creía hijo. E a lo mejor, hermanos, é o que está passando com alguns cristianos nesse tempo. Nossa identidade sempre foi o templo, a denominação, o pastor, o líder. Nossa identidade sempre foi vinculada aos bens, à la riqueza, à la suntuosidade, à la grandeza do templo, verdade? E agora nos cerraram as portas e estamos a hora que hacemos. Estamos sem identidade. Amém? Les digo, hermanos, que nós outros, ao regressar à casa de Deus, quando regressemos à casa de nosso Padre, deixemos já de fijar-nos em la riqueza, deixemos já de fijar-nos em lo que o templo nos dá, entende? Em lo que o templo nos mostra de beleza, de luxo, de riqueza. Não sejamos como o filho pródigo. Não consigo imaginar quanto tempo esse jovem estuvo maquinando em la mente. O dia que diria a seu papá, me vou de la casa. Quanto tempo? Será que foram semanas, meses, anos, desfrutando de todo que a casa lhe provia, porque ele tinha todo à disposição, verdade? Pero maquinando em la mente, o dia que se armaria de valor para chegar e dizer a seu papá, papi, dá-me a parte que me toca, que me vou. Demonstrando aí que ele se identificava apenas com o que venia a sua mano de riqueza, de bem, de posição, de possessão, verdade? Apenas isso. Pero o papá nunca foi identidade para ele. Então, evidentemente que a hora para regressar está sem identidade. Se sente indigno. Porque quando saiu com a mirada na riqueza. E a hora para regressar, como vai ser? Verdade? Quando nós outros regressar à casa de nosso Deus, irmãos, quando nós outros entender que as portas se podem abrir outra vez e podemos regressar a cultuar ao Senhor em nossas igrejas, que logramos entender isso, que entendamos que a maior riqueza não é a parte física que está, senão o infinito e incondicional amor de nosso Padre Celestial. Esse é o mais importante. Amém? Não que não valoremos o que Deus nos ha permitido ter e organizar, e, enfim, claro que não. Pero nossa identidade deve estar em Deus. Que temos um pouco a mirada das quatro paredes, de lo que vemos dentro, no quadradito, salimos afuera. E por aí Deus cerrou todas as portas, entende? De alguma maneira se cerraram as portas das igrejas.
E agora temos que estar aqui mirando para lá e vendo coisas que antes não veíamos. E dando-nos conta que nossa mirada era muito limitada, muito centrada em coisas que estão aí muito cerca. Pero o que estava afuera não conseguíamos ver. Esse filho pródigo tem um grande problema agora para regressar a casa, verdade? Sabe, hermanos, que o amor de Deus, o amor, não está em la grandiosidade ou em o esplendor do templo. Amém? Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por el Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Ou seja, não é a suntuosidade, o lujo, a grandeza de nosso templo, todo o que logramos atesourar aí dentro, que vai de uma maneira ou de outra manifestar o amor de Deus. O amor de Deus ha sido manifestado por el Espírito Santo em nossos corações. Já lo temos. Amém? Ou seja, por aí alguém vai dizer que sai nesse momento, ai, pastor Pedro, que dura essa palavra, verdade? Sim. É dura para você que está escutando? Sim. É dura para mim que me está falando o Senhor? E mais, por ser pastor, imagine-se você. A mim me está falando o Senhor e a outros pastores e líderes, e o Senhor está falando isso mesmo. Não sou eu o proprietário da revelação única. Não. Deus está falando dessa maneira, com palavras distintas, com passagens bíblicos distintos, mas está falando de isto, que aprendamos a ser igreja fora do templo. Amém? É isso que Deus nos está ensinando. Então, se é dura essa palavra, claro que sim. Pero mais dura está sendo essa palavra para você que está reclamando. Aleluia. Quizás tu está reclamando, ai, e que a igreja não está aberta, e que o governo, e que o Ministério de Saúde, e que a polícia passa com sua picape rondando a calle para ver se estamos reunidos, e de mi ventana logo vê que o polícia parou e se somou para ver. Estamos reclamando porque não podemos ir ao templo. Verdade que sim? Ao rato estamos dizendo, ai, como estranho minha iglesita. Você ha dito em algum momento isso aí, sim ou não? Diga a verdade, sim ou não? Ai, como estranho minha iglesita, os hermanitos. Ai, como estranho meu pastorcito que hace rato que não veio. Amém? Estranho teu pastorzito? Pega uma chamada a ele, manda uma mensagem a ele, amém? Glória a Deus. Ou assiste aí, amém? Então, se a gente está aí com esses sentimentos, ai, que teremos que regressar ao templo, porque teremos identificação com o templo. É este que está sucedendo. Então, estranho os cânticos de alabança, estranho as danças e os gritos de júbilo que se dá no templo, estranho aquele movimento que hacemos com nosso corpo, com adoração, e brincamos e dançamos, e um cai, outro levanta, e o outro abre em línguas, e outro profetiza, e outro declara a palavra, e o pastor tem todo o programa preparado, aquele sermão lindo e hermoso que nos gusta escutar. Estranhamos todo isso, dizem alguns. Estranha, verdade? Te digo uma coisa, irmão. Alguns estão estranhando a silla onde sentam. Estão estranhando o campito. Sabe aquela silla que já tem o formato de... Entende o que eu estou dizendo? Estão estranhando todo isso. É dizer, que muitas coisas que nós outros hacemos de domingo na igreja, lo hacemos por religiosidade. Lo repetimos domingo tras domingo, lo mismo. E aí está da forma que nós outros expressamos nossa religiosidade, nossa relação com Deus. Amém? Em que as coisas supostamente espirituais que hacemos, las hacemos solamente no templo. ¿Ves? Brincamos, dançamos, adoramos, alabamos, oramos, profetizamos, declaramos, hablamos em línguas, sapateamos, caímos, levantamos, oramos. Todo isso está reservado para domingo e no templo. Pero que va, nos quitaram o templo e agora perdemos a identidade. É isso o que está sucedendo com nós outros. Igreja do Senhor. Amém? Então, se por aí, irmãos, logramos entender por que a resistência de alguns em cerrar seus templos. Quando começaram a dar ordens de cerrar os templos, de evitar as aglomerações, muitos brincaram, muitos se indignaram. Pastores, líderes, hermanos, hermanitos, como é possível? O governo nos está perseguindo. E por aí alguém vem dizendo que o diabo se ha levantado contra a igreja e ha cerrado a
puerta da igreja e nos querem calhar a voz profética de Deus. Imagina esses tempos. Alguns estão vendo no tempo de Jezabel. Estão crendo que Jezabel volviu outra vez, ressuscitou e anda cerrando a boca dos profetas de Deus. Não há cerrado a boca dos profetas de Deus. Aqui estou eu falando, tu estás escutando e sei que tu vai passar essa palavra para outras pessoas. Pero alguns nos metimos na cabeça em isso, que há persecução religiosa. Não há. A igreja está cerrada o templo, pero nossa boca, ó, aberta está. Amém? Pero que vai, verdade? Alguns estranham a Sília, estranham o pastorcito que amam tanto, verdade? Estranham os cânticos de alabança. E eu te digo, todo isso podemos fazer na casa. Aprendamos a glorificar o Senhor em nossa casa. Aprendamos a ser não somente espirituais no templo, no dia de domingo. Que sejamos também espirituais em nossa casa. ¿Ves? Ou na empresa, se tu todavia estás trabalhando e não estás podendo ir de domingo à igreja, aproveite todo o que has venido aprendendo por todos esses anos congregando em tua igreja, e é tempo, a hora que tu profetiza em tu trabalho, nesse lugar que todavia não está cerrado e tu podes acessar todos os dias, já seja por trabalho ou por alguma necessidade, a hora é o momento em que tu abra tu boca. A hora é o momento em que tu entendas que o mensagem genuíno de parte de Deus não vem somente por boca de tu pastor ou de tu apóstolo. Está em tu boca, muito cerca de ti está a palavra. Amém? Glória a Deus. Aproveite esse momento, porque o Senhor ha dito que está levantando uma nova generação de profetas, de predicadores, de homens e mulheres de Deus. Amém? E digo uma vez mais, comparte esse vídeo para que outros possam também assistir. Mas vamos seguir aqui. Nós outros fomos sacados temporalmente daquele lugar que era objeto de nossa idolatria. Nossa identidade estava aí, nos sacaram, nos cerraram as portas e disseram, vayam a suas casas. Como dizem os chicos por acá, para fora, vá para fora agora, ok? E saímos e nos metimos em nossa casa, amém? Então, se nós outros aí dentro creíamos que teníamos uma grande visão, não nos dávamos conta que nossa visão estava limitada. Não veíamos mais que paredes. Nossa grande visão que Deus nos ha dado como igreja, como corpo de Cristo, estava confinada em 4 paredes. Na beleza do templo, em o equipo de última geração, em o projeto que teremos aí, que estamos desenvolvendo, todos estavam muito centrados aí. Resulta que tudo isso está cerrado como chave. E aí, onde estamos? O que estamos fazendo? Se nos foi quitado tudo isso, temporalmente, diga-se amém? Então, irmãos, Deus permite tudo isso para que nós outros tratemos de observar bem que tipo de cristianismo estamos vivendo nesse tempo, amém? A lo mejor, irmãos, estamos nós outros como o hijo pródigo, verdade? Que é a referência que nos está dando o Senhor nessa manhã. Ele decide regressar a casa, verdade? E te digo uma coisa, irmãos, não por estranhar a seu papá. Isso é duro escuchar, verdade que sim? Ele não decide regressar a la casa porque estranhava o abraço, o carinho e as atenções de seu papá. Ele decide regressar a casa porque a riqueza se havia terminado. Decide regressar a casa porque agora tinha hambre e lhe faltava alimento. Tinha roupa sucia, andava andrajoso, roupas andrajosas, calçado viejo, sucio, verdade? Gastado por o mundo, por la vida que se havia ele mesmo dado a si mesmo. Pero pensa regressar, não é porque por el amor de seu papá. Pensa regressar porque lhe faltava todas aquelas coisas que para ele eram seguridade. Amém? Pareciera nós outros irmãos que do último culto que tuvimos em nossa igreja, não sei qual foi o último culto que tuvo você em sua igreja, em sua congregação. Quizá estamos como o hijo pródigo, verdade? Quizá nós outros, do último culto que tuvimos no templo, todo aquilo que íamos recebido já se nos gastou. Ao igual que o hijo pródigo. Todo o que havia levado consigo se havia gastado. E agora ele mira hacia a direção da casa de seu papai e pensa, vou regressar. Pero em seu íntimo ele sabia que não estava regressando porque amava seu papá.
ou porque seu papá lhe amava. Não, a palavra amor nem estava na mente dele. Estavam na necessidade. Então se estaria regressando não por amor, senão por necessidade. Quando regressares a tu templo, dentro de alguns dias, quando se voltam a abrir, hazte essa pergunta, parada na porta do templo, ou quizá antes de sair de tu casa. Por que estou regressando ao templo agora? Vou realmente por el amor de meu papá que aí está? Ou vou por la comodidade ou por todo que o templo me pode dar? De la maneira que se lhe gastou a esse hijo pródigo todo o que havia tenido, certo? Quizá del último culto hasta o dia de hoje, se nos gastou a fé, se nos gastou a esperança, ¿ve? Se nos gastou o gozo, a alegria, as danças, o baile, os cânticos, as orações, os gritos de júbilo que dávamos allá no templo. Se nos gastou todo isso, então há uma necessidade emergente, urgente de regressar ao templo. ¿Ves? Temos que regressar, não é possível que o governo estenda isso mais 15, 20, 30 dias. Já me está gastando a fé, já não tenho mais esperança. Já se me meteu o medo, a incertidumbre, o pânico, a angústia e a depressão. Todo isso tomou lugar de aquele que tu tenias em abundância quando estavas no templo. Me está entendendo, irmãos, o que Deus está falando nessa manhã? Né? Se nos gastou todo. E mais que isso, se nos foi a identidade. Se nos foi a identidade. Quero dizer, irmãos, que não todos que vamos à casa de nosso Padre vamos aí por amor. Amém? O hijo pródigo não estava regressando por amor, porque amava seu papá ou porque entendia do amor de seu papá hacia ele. Não era por isso que estava regressando. Ele regressava por todo o que a casa lhe podia dar e que já ele não tinha. Quizá nós outros gastamos tudo. Gastamos a super fé que tínhamos, aquelas grandes declarações proféticas, aquelas declarações de ato, desato, amarro, desamarro, echo fuera, piso em cima, sapateio. Se nos gastou tudo isso. E agora, teríamos que regressar, porque tenho que recargar minhas baterias, como lo hago todos os domingos. Entro na igreja domingo, recargo minha bateria, ojalá que o pastor se me ponga na mão, que ore, e que brinque, e me solte uma palavra profética, porque aí eu saio todo avivado, todo feliz. E tenho 7 dias mais, 8 dias mais, até o próximo domingo, quando vou recargar minhas baterias. Esse jovem, ao igual que nós outros, não regressava a casa por amor, senão por o que a casa lhe podia dar. Quando regresses dentro de alguns dias à tua igreja, hazte essa pergunta. É essencial, é importante que te hagas essa pergunta. Por que estou indo à casa de meu Deus, ao templo? Estarei indo por el amor que Ele me dá? Por todo o que Ele representa em minha vida? Ou vou para suprir algumas necessidades? Ou vou porque meu nível de fé se ha gastado já? Meu nível, me recargas de esperança se me foi? Já se gastou em 10, 15 dias de não ir ao templo? Já se me foi a esperança? Já se me foi a palavra profética? Já se me foi? Eu gosto de ler a Bíblia. Porque na igreja leio a Bíblia. Uau, que tremendo. Agora tenho 10, 15 dias na casa e não leio tocado. O que lhe parece? Eliú estava regressando, repito, não era por el amor de papá. Era por la necessidade que tinha. Por la necessidade que tinha, amém? Então, irmãos, é isso que está sucedendo nesse tempo. Não todos vamos à casa do Senhor, porque verdadeiramente amamos ao Senhor, amamos a nosso papá. Amém? Aunque nosso Padre esteja de domingo a domingo a la puerta de nossas congregações com os braços abertos, recebendo-nos a cada domingo, nós outros passamos por la porta e não nos damos conta que Ele está aí de braços abertos. O hijo pródigo, quando regressou, seu papá o viu de lejos, de la maneira que nosso Padre Celestial, que nos espera de domingo a domingo no templo, nos vê desde lejos, de la maneira que salimos de nossa casa, e às vezes salimos peleados, discutindo, salimos em enemistade com a esposa, com o marido, peleando com os filhos e falando qualquer quantidade de coisa, e nosso Padre de lejos sim está com os braços abertos, pero está vendo em que condições estamos chegando a sua casa. E sabe o que nos vê?
nos vê com roupas andrajosas, nos vê sem autoridade, sem identidade, com sapato e com calçado sucio, nos vê com aparência de hambrientos, nos vê desfigurados, todavia, totalmente, da maneira que o papá viu a seu filho. Muitas vezes nos vê o Senhor a nós outros de domingo a domingo. Vamos domingo, nos recargamos as baterias, salimos com a fé ativada, com palavra profética, com oração, com a roupa sudada de tanto dançar e brincar. E para isso temos toda semana. Outro domingo, temos que ir outra vez, porque temos que recargar as baterias. Pero nosso papá nos vê da maneira que chegamos. A ele não podemos enganar, amém? Então, irmãos, nós outros chegamos muitas vezes ao templo e não sentimos a presença de nosso Padre. Não sentimos o amor de nosso Padre na casa de Ele, não nossa, de Ele. Entramos e não sentimos a presença de nosso Padre, que está aí de braços abertos, esperando-nos a cada dia, a cada momento que vamos à casa do Senhor. E por aí nos sentimos, irmãos, nos sentimos seu amor, né? E por essa razão dizemos que em determinado lugar nadie nos ama, nadie nos quer. Entendo que você que está escutando aí nesse momento, has escutado alguém dizer: nessa igreja nadie me quer, me rechazam, me hacem a um lado, nadie me ama. Bom, é certo que a igreja que tem grêmios, grupitos assim, verdade? Mas há pessoas que não sentem o amor de seu Padre, vês? E dependem que alguém les ande abraçando, besando e fazendo mostras de carinho, porque aquele lhe recarga na bateria que já está gastada há muito tempo, que já está sem carga há muito tempo, porque perdeu a identidade de filho, e por mais que recebas abraços e beijos e mostras de carinho, nunca te vai sentir amado. Me está entendendo, sim ou não? Nunca vai sentir amado. E por mais que o papai esteja aí com braços abertos a cada domingo te esperando, tu entra por la porta e sai por la mesma porta, de la mesma maneira. Dependendo que o irmão te salude, que o diácono te dê uma sonrisa, que o pastor te nombre publicamente: irmão fulano de tal nos acompanha nessa manhã. Tu necessitas de isso para entender que Deus te ama. Imagine-se você. Quando o amor de Pai já está em ti. Romanos disse isso claramente, acabamos de ler. Então, se devemos saber, e esse momento de quarentena é um momento de entender isso. Qual é a nossa identidade? Será que em algum momento realmente logramos desfrutar do amor de nosso Padre, que está constantemente de braços abertos aí, nos esperando? E andamos dizendo por aí que a igreja não tem amor, que o pastor não tem amor, que aquele diácono trata mal todo mundo e não tem amor. Tu tienes o amor de seu papá, amém? Tu lo tienes. Pero tienes que recuperar a identidade de hijo. Repito, o hijo pródigo sempre foi hijo, pero não se sentia hijo. Tanto é que se foi, deixou todo botado e gastou, não tinha o projeto familiar que tinha seu papá. Então não se sentia amado, mas bem se sentia indigno de regressar à casa de seu papá, porque havia perdido a identidade. Pide ao Senhor nessa manhã: Senhor, haz-me recuperar a identidade de hijo. Eu quero sentir-me hijo. E no momento que eu me sinto hijo de Deus, hasta os malos tratos, a mala cara que a gente me hace, eu vou entender que quizás essa pessoa está passando por uma situação de uma falta de identidade. Quizás tampouco tem a identidade. Então não pode dar o que não tem. E eu não posso receber o que eu não entendo que já lo tenho em meu coração. Perdão. Muita gente diz isso, irmãos. Muita gente se passa de igreja, anda brincando de igreja em igreja, porque aquela não tem amor, porque aquele pastor não ama nadie, porque aqueles irmãos tratam mal a todo mundo. Has perdido tua identidade. Então, se não logras entender que o amor tem suas nuances, tem suas formas de manifestação, que não todos vão amar da mesma maneira, não todo que te abraça necessariamente é porque te ama, e não todo que te ama necessariamente tem que te abraçar, ou tem que besar-te, ou tratar-te com um montão de coisas, não. O amor se manifesta de distintas maneiras. Leia
Coríntios capítulo 13, vas a ver. Amém? Então, temos que recuperar essa identidade de hijos para entender de amor de Deus. E não andar por aí acusando igrejas e pastores e irmãos que não têm amor, que não amam a nadie. Não, é eu que não estou sentindo esse amor do Padre. E uma vez que estou sem identidade, não logro entender de amor, não logro discernir o amor. Entro na igreja todo domingo, está meu papá com braços abertos, com seu amor, para abraçar-me, mas eu não consigo ver, não consigo sentir. Entro vazio, saio mais vazio todavia, hasta o que não tinha se me foi quitado, porque saí enojado, saí indignado, porque não me falaram, porque não me saludaram. Você entende isso nessa manhã, sim ou não? Se entende, diga aí, sim, pastor, estamos entendendo. Hã? Alguns perdemos a identidade. Sabe por quê? Porque nossa identidade estava no templo. Isto era, pero está cerrado. Então, se vou finalizando, irmãos, oremos nesse tempo. Aproveitemos o tempo para orar, verdade? Clamar ao nosso Padre Celestial, claro, por toda a situação que está passando aí fora, mas também por nossa vida espiritual, por a vida espiritual de nossa igreja. Oremos, clamamos ao Senhor, para que Ele, Senhor, nos ajude a recuperar a identidade perdida. E esta identidade não está vinculada ao templo, à riqueza do templo, à visão do teu pastor, não está vinculada à riqueza, nada disso, está vinculada ao Senhor. Que nós podemos recuperar essa identidade, para que quando regressemos à casa, nós outros mesmos entendemos que tampouco estamos dando o amor que Deus nos manda dar aos demais. Amém? Glória a Deus. Então, se que entendamos que ao regressar, uma vez mais, nosso Padre Celestial vai estar aí, à la puerta de nossa congregação, com os braços abertos. E te digo uma coisa, Ele nos está vendo da maneira que realmente estamos. Por mais que nos banhemos, que nos limpiemos, que ponemos aquele perfume importado, aquele sapato de marca, aquela roupa, aquele vestido que compramos em um mall fulano de tal, por mais que andemos tão hermosos, toda a família bem vestida, bem bonita, ordenaditos, todos perfumados, porque domingo vamos à casa do Senhor. Muito bem. Debaixo de toda essa vestimenta, Deus está vendo coisas que tu não vês. E às vezes maquiamos, escondemos algo interno por em cima, debaixo de muita roupa, de muita beleza exterior, que é palpável, sim, pero lo que não é palpável, pero está visível para Deus, isso nós outros, escondemos. Amém? Quando regresse à casa do Senhor, detente antes de entrar na porta. Detente e diga: Senhor, sei que estás aqui com os braços abertos, como estava aquele padre a receber o livro pródigo. Quero saber como me estás vendo nesse momento. Ao livro pródigo, disse que o padre lo meteu à casa e o primeiro que isso disse: sacar o melhor vestido e vestir-lhe. Quizá o Senhor pode fazer isso. Ao entrarmos no templo, o primeiro que haga o Senhor, que temos esses vestidos aí. Porque entendo eu, apenas posso pensar assim, verdade? A lo melhor esse filho pródigo regressou à casa de seu padre com a mesma roupa que saiu. Claro que já estava gastada, sucia, contaminada. A verdade que estava uma pura mugre. E o papai disse: não, com essas roupas não pode envolver outra vez aqui. Não podes entrar aqui com esse tipo de roupa. Regressa à casa, regressa ao convívio familiar. Pero vamos cambiar essas vestiduras. E o primeiro que hace ele é dar-lhe vestido novo. Evidentemente que eu consigo entender que ele teve que banhar-se, verdade? Teve que limpar-se, quitar a mugre de seu corpo. Havia dormido em meio aos cerdos, havia passado necessidades na calle. Então você teve que banhar primeiro. E seu papai disse que lhe puseram um vestido novo sobre ele. Disse: sacá-lo melhor vestido e vestir-lhe. Estamos falando de uma nova vestidura. Estamos falando, irmãos, que ele se teve que banhar e a lo melhor regressou à casa com a mesma roupa. Pero o papai está dizendo agora roupa nova. Amém? Ou seja, lejos de casa ele se contaminou, se ensuciou totalmente. E por isso estava sem identidade. Vês? Estava sem identidade. Agora, quem sou eu? Não sou mais filho de meu papai, não sou mais digno de entrar naquela casa, de ser parte daquela família.
porque nunca tuve esse sentido de pertenência, de ser parte da família, e agora todo sujo e contaminado, ele mira a real situação que ele sempre viveu em sua vida. Então seu papá disse, vamos cambiar esses vestidos. Que o Senhor nessa manhã pueda cambiar tus vestiduras. Que quando regressemos à casa do Senhor, vayamos com um novo roupaje espiritual. Amém, igreja? Que esse tempo de clausura seja um tempo de depuração, seja um tempo de purificação, seja um tempo de ayuno e oração. Não aquele religioso que às vezes hacemos na igreja, sino el profundo realmente, em la sala, em el quarto de nossa casa, em nossa habitação. Amém? Que ignoramos a bulla e as coisas que sucedem ao redor nosso, até porque temos o Espírito. E o que sucede afuera não podemos permitir que nos afete. Amém? Pero sim devemos armar-nos de autoridade e orar e clamar, Senhor, quero regressar a tu casa, pero não quero regressar com a mesma roupa. Não quero volver ao convívio familiar da igreja, do templo, de los hermanos que estão com a mesma roupagem. Quero que eles me vejam diferente. Me está entendendo? Quero que eles digam, uau, esta quarentena lhe valeu algo. Amém? Estão entendendo? Que mais isso? Seu papá lhe puso anilho em sua mão. Disse, poner anilho em sua mão. Sabe, irmãos, anilho é aliança. Vê, ó. É uma aliança. É sinal de pacto renovado. Está dizendo que o papá lo recebia, cambiava seus vestidos e o anilho dizia assim, meu filho, estou renovando o pacto contigo. Has roto o pacto, has quebrantado o pacto, has espilfarrado e echado a perder parte da riqueza familiar, pero sou um padre que tenho muito mais que o que tu gastou aí fora. Tenho amor e meu amor te supre todas as tuas necessidades. Então esse anilho está dizendo que é pacto renovado. E mais que isso, anilho também é selo de autoridade. Estava devolvendo a esse filho não somente a renovação de um pacto familiar, sino aquele sentido de pertenência, de autoridade. Ele está regressando à casa não como um jornaleiro, está regressando à casa não como um mendigo, está regressando à casa não como alguém que cometeu uma atrocidade e agora vem humilde e o papai lo vai castigar e lo vai disciplinar. Não, lo está recebendo com amor. E o anilho significa isso, renovando o pacto entre padre e filho. Uau, que tremendo isso, verdade? Que ao regressar à tua igreja, puedas que seja renovado o pacto com tu Deus, amém? E dele contigo, mas bem, pacto dele com nós outros, verdade? E que mais que isso, seu papá? Disse, e calçados em seus pés. Um novo caminho e uma nova forma de caminhar. Sapato novo. Aquele sapato sucio, andrajoso, gastado del pecado, delas festas, da mundanidade, da perdição do mundo onde se meteu esse jovem. Agora o papai disse, vestido novo, anilho ao dedo, pero também sapato novo aos pés. A partir desse momento tu passas a caminhar de uma maneira diferente. Tu andar deve ser diferente. Has experimentado aí fora uma experiência muito difícil, agora regressas, bueno, tu andar e tu caminhar delante da presença de tu papá tem que ser diferente. Amém? E é isso que está dizendo o calçado novo nos pés. Aprender a portar-te em la casa, portar-te bem em la casa, em la família. Valorar. Parecer, hermanos, que nessa família havia um desajuste, um desordem, verdade? Em las relações de hermanos. Porque o hermano maior, quando se dá conta que ele regressa à casa, se põe indignado, verdade que sim? E muito claro está que, mientras conviveram juntos, a relação de eles não era muito boa. Porque o amor manifestado por o pai ao receber o filho não foi a mesma manifestação de amor de seu irmão. Seu irmão disse, não, papá, que isso? Gastou todo e agora vem aí. Me está entendendo? Então, se quando regressemos, pedamos ao Senhor, Senhor, cambia meu vestido, cambia minha forma de pensar, minha forma de viver no tempo, na comunhão de los hermanos. Me has cambiado o anilho, me has renovado o pacto, muito bem. Me has cambiado os calçados, ótimo, melhor todavia. Então, é um novo caminho. Diz que um novo caminho se nos abriu. E essa é a oportunidade que Deus nos está dando. Verdade? Que quando regressemos ao convívio como igreja, como hermanos de igreja, verdade? Como cristianos de templo,
entendamos que já não podemos mais viver da maneira que vivíamos antes. E que seamos renovados e que seamos verdadeiramente transformados. Amém? E o Senhor nos vem apresentando um novo tempo à igreja dele. E é isso que o Senhor está preparando. Consigo ver que vem um grande avivamento sobre a igreja do Senhor. Converso diariamente com pessoas que dizem: pastor, estamos orando, estamos despertando na madrugada para orar, estamos fazendo ayuno. Deus levantando um remanente, uma igreja de dentro da mesma igreja que nós não conhecíamos. E isto é uma realidade. Lo que vemos como igreja do Senhor aí fora não é necessariamente a verdadeira igreja e novia do Senhor. Há uma igreja dentro da igreja. Há uma novia sendo purificada, sendo limpiada, sendo adornada e preparada para encontrar um noivo em Los Aires. Essa novia está dentro dessa grande manifestação de igreja que vemos aí fora. Donde há pecado, donde há mentira, donde há engano, donde há prosperidade desviada para o outro lado, verdade? Donde há adultério, donde há pecado, donde há um sinfim de coisas que contaminam, verdade? Há uma igreja contaminada, há sermões e mensagens contaminados, distorcionados do verdadeiro propósito de Deus, que enganam, que mentem, há filosofias, há um humanismo predicado desde os púlpitos das igrejas. Há uma falsa condição de vitória, que tu eres um vitorioso, que tu eres um poderoso. Há uma super graça sendo predicada aí fora, meus irmãos. Uma super graça, uma super fé. E você vê gente aí dizendo que há hecho milagres e todo, e um montão de coisas, verdade? E pergunto, onde está essa gente? Onde está essa gente que predica da prosperidade? Haga pacto que Deus pacta a tua família, que o vírus não vai tocar a tua porta. Vê se está funcionando isso agora. Eu não sou contrário que se haga campanhas para recaudar fundos para as igrejas, para os projetos da igreja. Não é disso que estou falando, entenda-me bem. Estou falando que muito de lo que se hace no templo não tem a finalidade que esteja dentro do propósito de família, de igreja que nosso Padre tem, da mesma maneira que ele o pródigo. A visão familiar que ele tinha era distinta da que tinha seu papá. Seu papá mirava a família como corpo, como unidade. Ele não. Ele estava aí para mientras, hasta a oportunidade que se apresentou a ele. Amém? Então, sei que podamos regressar à casa do Senhor quando o Senhor nos permita, cambiados e totalmente transformados. Há um novo tempo que Deus está preparando para a sua igreja. Eu consigo ver mais ou menos, irmãos, Deus levantando uma generação de novos predicadores. Eu les dije domingo passado e vou repetir. Eu me imagino, assim, hipoteticamente, vamos imaginar, verdade? Que alguém chega na igreja, novo convertido, e tu pensas: Jai, quem foi a predicar a este? Não, aprendeu, escutou algum sermão na rede social, por algum irmão que nem famoso é, nem conhecido é, não tem o seu nome na mídia, não é um apóstolo, um pastor famoso, mas a mensagem lhe chegou a esta pessoa. E aí se abrem os templos, a pessoa regressa, vai a esse lugar para visitar e busca, onde está aquele pastor que predicou tal dia e eu me converti escutando? E alguém lhe vai dizer: não, esse não é pastor, é o que cuida do parqueio da igreja. Não, essa irmã não é a profetisa da igreja, não é a bispa. Não, esta é a irmã que cuida da cocina. O que lhe parece, irmãos? Deus está levantando nesse templo uma generação de anônimos, de profetas anônimos, que han estado em anonimato em todo esse tempo, pero que han estado dobrando suas rodilhas ao Senhor, que han estado profetizando, ayunando, declarando em habitação de suas casas, em escondido de suas casas, não têm fama, não são reconhecidos. Amém? E é esse povo que Deus está levantando nesse tempo. Assim que aproveite esse momento, essa é a oportunidade que Deus te está dando, de que esses dons que tu tens aí, cerrados, encarronados em algum lugar de tua vida, enterrados esses talentos, esse é o momento de sacar a luz e começar a trabalhar para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Me entusiasmei como sempre, verdade? Predicar a palavra me dá um entusiasmo tremendo. E eu quisiera não acabar, mas tem que terminar, verdade? Quero orar com você, amém?
pedir uma vez mais que você pueda compartilhar esse vídeo. Comparte esse vídeo. Porque a partir de tu muro, outras pessoas podem ver, que nesse momento quizá não tenham acesso. Se você pode cerrar tus olhos aí, eu sei que há pessoas que estão em família reunidas nesse momento, amém? Há pessoas que se reuniram para escutar não somente esse mensagem meu, do Senhor, aqui através de nós outros, mas há muitas igrejas e muitos pastores que estão predicando nesse momento, e há muitas famílias reunidas em algum lugar, escutando a mensagem de Deus, amém? Eu quero orar por você que está aí, escutando, e quero também agradecer ao Senhor por um livramento que Deus lhe ha dado à família de uma conhecida aqui de São Paulo, de Nandayuri, aqui chamada Jahaira. Seus familiares vivem em República Dominicana, e ela me disse: Pastor Pedro, grava um vídeo, ora por minha família, que estão com coronavírus, e um está infectado, e terem medo de que os demais também estejam. E resulta que ha venido a notícia, depois dessa semana, porque hemos visto o vídeo, e ela está orando, e outras pessoas estavam orando, e eu também estava orando por eles. E a notícia que viram é que não estavam infectados, que um solo, evidentemente, se infectou, mas estava em hospital, estava bem, recuperando. E os demais da família, aunque conviveram aí, não tinham absolutamente nada. Deus intervindo. Deus pode intervenir em tu vida, em tu situação, em tu condição agora, nesse momento. Se tens alguma enfermidade, alguma moléstia em tu corpo físico, ou alguma situação emocional, alguma situação psicológica, quizás estás atormentado pelo bombardeio que a mídia te vai dando todo dia, eu te dou um conselho: haz como eu estou fazendo e muitas pessoas estão fazendo. Apague o tele de tu casa, amém? Não te ponga todo dia escutando notícias de mortes que foram tantos sepultados e tantos infectados. Não. Ouvide isto. Apague o tele de tu casa e não te deixes contaminar tu mente, amém? Vamos orar, agora sim vamos orar, amém? Senhor, ó Deus, graça. De graça, Senhor, te dou nesta manhã por esta palavra, por esse mensagem que me has dado, Senhor. Entendo perfeitamente que isso vem desde o cielo, porque sinto tu presença, sentia tu presença quando escrevia, sinto tu presença agora quando estou falando, Senhor. Graças por todo isso, que essa palavra, que esse mensagem pode chegar ao mais profundo de los corações que estão escutando. Em algum lugar, em algum momento, em algum lugar, alguém está necessitado de escutar isto. Que esse vídeo pueda andar por distintos lugares, amado Deus, e que tu Espírito Santo lhes dê revelação a todo aquele que assiste esse vídeo, que escute esse mensagem, principalmente a nós outros líderes, pastores, Senhor, ó Deus, que hemos quizá em algum momento contribuído a que tu rebanho perda a identidade, que nós outros podemos rever todo o que hemos estado fazendo nesse tempo, para que a igreja retome a identidade de hija e de novia del Cordeiro. Senhor, bendigo tu igreja, bendigo tu pueblo, e te pido uma vez mais que tu graça, que tu glória, que tu misericórdia visite cada lugar nessa manhã e nesse domingo, independente de onde esteja tu pueblo reunido, que tu glória los revista, Senhor, ó Deus, como lo hiciste, e Senhor, e como lo hizo esse homem, esse padre que amava a seu filho, que revista a tu igreja com novo ropaje, que lhe seja posto um anilho de autoridade, um selho de autoridade, pertenência, de pacto renovado sobre a igreja do Senhor e calçados novos, para que quando nos volvamos a reunir, andemos verdadeiramente em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.